Em 1822, o Brasil conquistou sua emancipação política em relação a Portugal depois de séculos de colonização. Se durante muito tempo a historiografia compreendia apenas os chamados grandes homens, entre aspas, como responsáveis por esse feito, tais como o príncipe regente e depois imperador Dom Pedro I e políticos como José Bonifácio, atualmente os historiadores entendem a importância das mulheres nesse processo, como por exemplo Maria Filipa, Maria Quitéria e a imperatriz Maria Leopoldina. No episódio de hoje, as alunas Maraísa e Ana Clara e o aluno Gealisson, do segundo ano do ensino médio do tempo integral, turma Desenvolvimento de Sistemas, discutirão sobre a atuação de Maria Quitéria nas lutas pela independência que ocorreram na Bahia. Olá, queridos ouvintes, eu sou Marcelo Felício, professor de História do Colégio Polivalente, espero que todos estejam bem. Hoje estou aqui com alunos do segundo ano do ensino médio do tempo integral, turma Desenvolvimento de Sistemas. Estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante, um tema muito importante para a história do Brasil, que é uma parte da independência do Brasil, a ação de uma mulher chamada Maria Quitéria nesse processo de emancipação. E aí eu quero agora que vocês falem um pouquinho pra gente, conversem um pouquinho com a gente sobre o que vocês pesquisaram, tá? Para que a gente possa, então, discutir um pouquinho sobre esse tema. Fique à vontade. A gente vai falar da Quitéria, igual o Marcelo falou, e a gente achou importante falar da história dela, dessa representatividade que ela teve, por causa da influência que ela teve, que ela passou para várias mulheres sobre alistamento, assim. Maria Quitéria nasceu em 1792, em uma fazenda localizada na então freguesia de São José de Itaporocas, na Bahia. Aos 10 anos, Maria Quitéria perdeu a mãe e ficou responsável por cuidar de suas irmãs. Seu pai casou-se mais 2 vezes. A jovem teve uma relação conturbada com sua segunda madrasta, já que ela não aceitava o jeito independente de Quitéria. Maria Quitéria, ela não tinha formação escolar, mas era experiente na caça e na pesca, assim como no manejo de armas, diferente das moças de sua época. Ela era independente e contrariava os padrões da sociedade. Era uma vez uma baianinha chamada Maria Quitéria que amava enfrentar monstros perigosos, caçar e pescar. Mas não achava tão legal costurar ou cozinhar. Em 1822, na Guerra da Independência do Brasil, seu pai não quis servir o exército. Já ela, eu quero! Mas naquela época, mulheres não podiam se alistar. Sua irmã teve uma ideia genial: vestir Maria Quitéria como um soldado e fazer-se passar por um homem. Eu vou começar explicando agora de onde surgiu esse interesse todo por ela. Igual o Gealisson falou, ela desde nova já tinha esse manejo, essas habilidades, né, assim, mais, vamos dizer, mais selvagem, né, mais independente, mais bruta. Em 1822, o Conselho Interino do Governo da Bahia, ele estava fazendo alistamento para lutar para a conquista da independência. Claro que ela se interessou, né? Ficou sabendo, aí ela interessou sobre o assunto, só que aí ela foi pedir o pai dela e é claro que ele não deixou. E como ela era meio teimosa, né? Ela não parou por aí, não. Ela insistiu, só que ela meio que fez escondido do pai, né? Ela contou com a ajuda da irmã dela e do cunhado. O nome do cunhado é José Cordeiro de Medeiros. Aí ela pegou, né, o uniforme dele emprestado e foi, cortou o cabelo, se apresentou como um homem
e no uniforme ela era reconhecida como soldado Medeiros. Aí ninguém desconfiou de nada, ela ficou lá até um bom tempo, só que aí o pai dela já, né, meio que desconfiou que ele deve ter pensado, nossa, é muita coincidência ela ter dado essa sumida bem nessa época de alistamento. Aí ele descobriu que ela estava lá no campo, né? Ele foi atrás com as autoridades para tentar meio que desligar ela, só que acho que é comandante que fala, ele já percebeu que ela tinha uma certa habilidade, que a função dela era muito importante para o exército deles e que ia gerar alguma coisa assim, ia ter um resultado bom. Ele não concordou em simplesmente mandar ela sair só porque ela era mulher. Ao contrário, ele aceitou ela, passou a dar um uniforme com o sobrenome dela, tudo. Ela começou a usar, né, o uniforme adequado, que não era masculino, que era a saia, esses uniformes que eram mais de antigamente, assim, lá da época deles. Aí ela foi conhecida como Cadete Maria Quitéria. Aí ela já teve o nome dela mesmo, assim, para não ter que ficar reconhecida pelo cunhado, que antes ela usava o uniforme dele. Disfarçada de soldado Medeiros, se juntou às tropas brasileiras e ganhou várias batalhas. Ela era invencível. Foi aí que seu pai a encontrou e revelou seu segredo. Mas o major não queria perder seu melhor soldado, mesmo ele sendo mulher. Então as mulheres conquistaram o direito de guerrear. Aí, nesse meio que ela foi aprovada, não foi só jogada de lado porque era mulher, surgiu, algumas mulheres ficaram sabendo, né, que ela, pela bravura dela, que ela gostou, ficou lá, e meio que se inspirou pela história dela, gostou e interessou e foi fazendo também. Mas aí foi especialmente por ela. Não foi tipo, eu quero isso porque é uma luta para a independência. Não, foi por ela, por causa da bravura que ela mostrava. Em julho de 1823, a Quitéria ela foi promovida a cadete, né? E reconhecida como heroína da independência. O Dom Pedro I, ele deu a ela o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Esse batalhão dela, né, eles lutavam pela defesa da Ilha da Maré, da Barra do Paraguaçu, Itapuã e da Pituba. Com um novo uniforme criado por ela, Quitéria expulsou os portugueses da Bahia, que era o último estado que faltava para o Brasil se tornar independente. Ela recebeu uma medalha das mãos do próprio imperador por sua força e bravura. Fez as pazes com a família e, vitoriosa, entrou para a história. Lute como uma garota. Ela foi bastante reconhecida, não por estar no exército, mas pela bravura dela desde cedo. E o exército foi o começo ali que ela teve, gostou e ficou. Que bacana, gente. Muito bacana esse tema, né? E a gente pensar, então, a importância que as mulheres tiveram durante o processo de independência. Então, o processo de independência ali do Brasil em relação a Portugal, muitas vezes as pessoas acham que foi um processo totalmente pacífico, mas não, né? Houve uma série de resistências das tropas portuguesas em diversos pontos do Brasil e mais especificamente na região Nordeste. Então, houve uma série de lutas ali travadas durante os primeiros anos da independência, né, depois de 1822, justamente porque havia essa resistência das tropas portuguesas em reconhecer esse processo de emancipação do Brasil. E aí, muito interessante vocês trazerem o papel da Maria Quitéria, essa mulher que foi tão importante nesse processo de independência na região do Nordeste, na Bahia, justamente porque durante muitas vezes as mulheres elas são esquecidas da história, né? Muitas vezes se pensa ali nos grandes homens, nas ações dos grandes homens, entre aspas, né? Mas se esquece das ações importantes das mulheres. Num podcast anterior eu estava comentando com as meninas que fizeram também o episódio da próprio papel da Dona Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro I, imperatriz,
e que foi importante, era uma habilidosa diplomata e que foi importante na articulação com as elites, justamente para que a proclamação da independência acontecesse. E a Maria Quitéria também, por sua vez, da sua forma, foi importantíssima e, como vocês bem disseram, inspiraram também outras mulheres a fazerem o mesmo. Pergunto para vocês, por que vocês escolheram essa mulher, assim, qual que é o interesse de vocês em falar sobre esse tema? Por que vocês optaram por ela? O que motivou vocês a fazerem isso? Ela lutou sobre o direito das mulheres, que não é só homem que deve fazer esse papel como no exército. Não tem dessa de, tipo, só homem pode ir para o exército. Ela queria também que tivesse mulheres para lutar pelo Brasil. Ela queria quebrar aquele padrão de que homem tem que sair para trabalhar e mulher tem que ficar por obrigação de casa. Ela meio que saiu desse padrão e nisso ela encorajou outras mulheres a verem o outro lado da vida também. Que mulher não é só de conta de casa e dos filhos, que era muito forçado isso na época. E ainda mais quando se fala do início do século XIX, né? Então, se para as mulheres hoje em dia ainda é complicado, né? Ainda elas precisam lutar pelos espaços, conquistar espaços na sociedade, vocês imaginam aí no início do século XIX, uma sociedade muito mais machista do que a atual. É interessante. E aí vocês disseram também, né? Pergunto para vocês acham que essa ação da Maria Quitéria, né? Toda a história das mulheres de modo geral e pegando a Maria Quitéria de modo mais particular, vocês acham que é capaz de inspirar mulheres hoje? O que vocês podem dizer em relação a isso? Sim, eu acho que pode inspirar muitas mulheres hoje em dia, porque tem muitas mulheres que acham que o padrão delas é ficar em casa e lavar a louça, mas as mulheres podem sim também ser independentes, trabalhar, ter todas essas coisas. E mostrar também o papel importante das mulheres na história, né? Mostrar o papel que elas tiveram, a importância que elas tiveram na história do Brasil. Dizem que para lutar numa guerra, você tem que ser muito homem. Mas nenhum dos militares da Bahia que lutavam pela independência, todos homens, é claro, percebeu que o soldado mais corajoso da tropa era uma mulher. E quando perceberam, já era tarde. Maria Quitéria era tão habilidosa que o comandante se recusou a expulsá-la. Pelo contrário, foi logo promovida a cadete. Arrumaram uma saia e ela foi para a guerra. Os caboclos, filhos de branco e indígenas, salvaram a pátria ao lado de negros e mulheres maravilhas. É por isso que, na Bahia, a independência é comemorada dia 2 de julho. Quer ganhar uma guerra? Lute como uma mulher. Agradeço muito pela presença de vocês, eu achei o tema muito interessante, e aos ouvintes que nos ouviram até aqui, agradeço também a presença, a companhia, um grande abraço e até mais. O podcast é desenvolvido no Colégio Polivalente, em Ponte Nova, Minas Gerais. O projeto é coordenado por mim, Marcelo Felício, e pelos alunos dos segundos anos do ensino médio do tempo integral da escola. Siga-nos em nosso Instagram e acompanhe nossos episódios lançados no Spotify e no YouTube.